Para quem não me conhece, eu sou a Gleicimar. Eu trabalho hoje no ramo de tecnologia, né? Eu trabalho na Envision, assim como o Tato falou, que é detentora da marca AOC, e de Philips TV também. Para quem não sabe, a Philips do Brasil vendeu essa parte que era relacionada à TV e hoje ela é gerenciada pela empresa onde eu trabalho, tá? Então, eu estou há 3 anos aí nesse ramo tecnológico, que eu diria que ele é bem agressivo, né? Mas contar um pouquinho para vocês aí da trajetória. Eu comecei há muito tempo atrás no cartório da cidade onde eu morava, que era Jandira. Então, eu comecei como atendente ali no cartório e fiquei 9 anos, depois disso eu fiquei 9 anos no segmento de linha branca. Linha branca, para quem não sabe, é fogão, geladeira, micro-ondas, essa coisa toda. Então, eu fiquei nesses longos 9 anos aí, foram 7 anos na Whirlpool, que é a empresa que detém a marca Brastemp, Consul e KitchenAid, e fiquei 2 anos na MAB. A MAB tem a marca GE, Daco e Continental. E aí agora eu estou nesse ramo aqui de tecnologia. Então hoje eu vou falar para vocês de planejamento estratégico comercial, né? Como potencializar aí o time de venda de cada um de vocês. Antes de entrar no assunto aqui, propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 experiências pessoais que eu tive relacionada ao planejamento. Tá? Então, a primeira delas, faz muito tempo atrás, uma determinada tarde, né, eu tinha acabado de me converter, na verdade, né, eu me converti com 16 para 17 anos na Igreja Batista, e aí, num determinado dia, eu falei, preciso, né, vamos planejar, vamos entender agora com esse lado da vida espiritual, como é que funciona isso. E aí eu sentei numa tarde, assim, super simples, e abri o Excel, porque eu adoro o Excel, né? Eu até brinquei com os meninos, falei, esse negócio de PowerPoint não é muito a minha praia, o meu negócio é Excel, conta, essa coisa toda. Mas, e aí eu abri ali 3 abinhas, né, e coloquei vida pessoal, profissional e espiritual. E eu fiz uma oração, né, antes disso. Eu tenho mania de escrever. Algumas vezes no trabalho, você está naquele dia, né, perrengue, difícil, e aí eu tenho mania de escrever, que às vezes você não consegue falar, não consegue ir até o banheiro e tal. E aí, nesse dia, eu escrevi isso também. E aí eu determinei lá, entre essas áreas, tinham 3 tópicos que para mim era super importante. O primeiro era eu ser efetivada, na profissional era eu ser efetivada na Whirlpool, porque quando eu comecei eu era a terceira, né? O segundo, na vida pessoal, era comprar o meu carro próprio, que eu não tinha carro ainda, eu andava com o carro da minha mãe na época. E a vida espiritual era eu entender quem era o Espírito Santo, né? E aí ao longo, isso foi no início no finalzinho de um ano para o começo do outro, quando a gente faz aquele planejamento de ano que você vai fazer, agora eu vou comer bem, agora eu vou para academia, aquela coisa toda. Então foi um desses planejamentos, né? E aí, o que eu tirei de lição disso? Né? Que eu atingi os 3 objetivos. Então, quando você planeja, você tem um objetivo claro e é muito mais rápido você chegar onde você quer. Porque quando você senta e dispõe de um tempo para planejar, você automaticamente segmenta o caminho que você vai seguir, né? E um outro foi já na Whirlpool, né? Eu trabalhava na área de marketing com KitchenAid, e aí o Sean, que era um mentor na época, né? Ele era um gringo, e gringo gosta bastante desse negócio de planejar, né? Planejar, processo, isso são com os gringos mesmos, né? E aí ele falou para mim o seguinte: Gleice, nós vamos fazer um planejamento, porque nessa época eu era analista, e eu queria ser, o sonho, o Mega Blaster, era ser executiva de vendas, né? E aí ele falou, eu vou te ajudar a chegar onde você quer. Então, vamos fazer um planejamento. E aí ele falou, primeiro de tudo, e aí eu já pensei, vamos pegar, vamos escrever relacionado à empresa, o que eu tenho, o que eu não tenho, falo inglês, sou formada, essa coisa toda, né? E ele falou assim, não, eu quero que você vá para a tua casa e escreva o que você quer para a tua vida, tanto profissional, pessoal, aos longos 10 anos para frente. Aí eu falei, mas meu Deus, nem eu sei o que eu quero daqui 10 anos, nem eu sei como eu vou estar daqui 10 anos. E aí eu fui para casa, né, e fiz isso. E aí, escrevi lá, peguei um Word simplesinho, coloquei exemplo, de 2015 a 2016, o que eu quero, de 2017 a 2018, fazer o MBA, essas coisas assim. E aí coloquei tudo lá,
dividi isso com ele, e aí a gente colocou isso numa plataforma um pouquinho mais organizacional, um PowerPoint e tal. E aí, passaram-se, né, os anos, e eu continuei, né, caminhando em prol dos objetivos que eu tinha colocado lá. E aí, curiosamente, eu casei fazem 2 anos e pouquinho, por aí, e nesse momento de mudança, eu trouxe, né, todas as minhas coisas e encontrei esse planejamento que eu tinha feito. E aí, gente, assim, é incrível, né? E aí, isso a gente pode dizer que realmente, verdadeiramente, é coisa de Deus, né? Porque nesse planejamento eu tinha colocado que eu iria, depois, eu nem namorava na época, tá? Aí eu coloquei que quando eu casasse, eu iria morar em Barueri. Eu casei e hoje moro em Barueri. Eu era analista de vendas. Lembra lá que o sonho Mega Blaster era ser executiva. Aí eu falei, vou ser ousada, daqui 10 anos, né? Eu vou ser gerente de vendas, uma executiva, diretora, aquela coisa toda. Aí coloquei lá que eu seria gerente de vendas e coloquei que eu me casaria com meu marido, né? Eu já gostava dele, mas ele não sabia disso ainda, estava tudo certo. E eu coloquei que eu me casaria com ele. Depois, quando eu peguei esse material e olhei, tudo, gente, exatamente tudo. E aí, quando eu vou me emocionar, que essa parte mexe comigo, tá? E se eu não me emocionar, não sou eu. Como a gente está em casa, no Eagles, tal, né? Aquela coisa que dá para dar uma emocionada. Mas quando eu peguei esse documento, esse planejamento e fui olhar, eu falei assim, Deus, você é incrível. Porque existem algumas coisas que você coloca no papel, que você fala, eu vou atingir, eu vou chegar naquele lugar, e algumas vezes você não acredita em você mesmo, né? Você fala assim, puxa, mas será que eu sou capaz? Será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir? E aí, quando eu fui promovida, eu falei, não, mas para tudo, eu não estou preparada. Eu não consigo, eu não sei, eu não vou saber ser uma gerente de vendas. Como é que eu vou gerir as pessoas? É mais fácil eu pegar um negócio e fazer do que ensinar as pessoas a fazerem. E aí começa todo aquele processo quando você sai do operacional e vai para o estratégico, né? E aí eu consegui isso, né? Peguei isso, e aí na época que eu estava debatendo esse negócio de ser gerente ou não ser, Deus, obrigado, eu consegui tudo aqui, né? O nosso planejamento deu certo. E aí ele falou para mim, eu acredito em você. Você não falou que não era o teu planejamento ser uma gerente? Então, quando você escreveu aqui, eu escrevi no céu. E isso está acontecendo agora, né? Então, ele falou para mim que às vezes a gente fica preocupado, né? Mas eu sou uma gerente, ou eu vou ser um executivo, ou eu vou ser uma diretora, ou eu vou ser um presidente. E aí ele falou para mim assim, que a minha maior preocupação era, eu preciso fazer valer o cargo que eu ocupo. Então, eu tenho que ser a gerente, né? Top. A gente tem essa coisa de perfeição, né? Você quer sempre a excelência. E aí eu peguei e falei assim, não sou capaz. Ele falou, o título mais importante você já tem, que é ser filha de Deus. O resto a gente dá um jeito, né? Então, chega de emoção. Era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o planejamento aí pessoal, que vale a pena, que é importante. E vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, né? Então, planejamento estratégico comercial. Como potencializar os resultados do seu time. Isso é muito simples, tá? Isso é muito fácil. Então, o que você precisa? Você precisa, na verdade, fazer esses 3 KPIs aqui com perfeição. Então, você precisa executar bem, você precisa planejar bem, você precisa ter um acompanhamento excelente, né? E aí eu brinco que na área de vendas, o que acontece muito, né, com a gente sempre tem 2 KPIs que são muito importantes, que é o volume e a margem, né? O volume é a quantidade que você vende no mercado, né? E a margem é o que você tem de custos versus o que você vende para o teu cliente, o que propriamente entra no teu bolso. E aí eu sempre, né, questiono a minha diretora e a gente fica conversando e eu falo, mas não dá, você precisa decidir o que você quer. Ou você quer o volume ou você quer a margem, né? Porque se eu tenho a pressão do volume, eu preciso ter um preço mais acessível para vender. Se eu tenho a pressão da margem, eu vou subir o meu preço, mas não me faz a pressão do volume, né? E aí
a gente conversando sobre isso, e aí um dia numa reunião com os chineses, tal, porque vem todo mundo entender por que a gente não consegue entregar os 2 KPIs, aquela coisa toda. E aí um dos chineses fizeram uma analogia que eu achei perfeita, e hoje em dia, né, eu trabalho para atingir os 2 KPIs. Mas ele falou o seguinte: imagine, acho que aqui tem várias pessoas que são pais, né, alguns de primeira viagem ali, meu amigo Éder, mas a maioria de vocês aqui devem ter filhos, né? E aí ele fez uma analogia com isso. Ele falou: quantos aqui são pais e mães? Várias pessoas no trabalho, né, já têm filhos. E aí ele falou o seguinte: imaginem que vocês têm gêmeos, né? E aí eles estão num penhasco. Quem você salva? Para um pai e uma mãe perguntar isso, eu vou me matar para salvar os 2. Eu me jogo para salvar os 2, né? Acho que todo pai e mãe falariam isso. E aí, coincidentemente, a minha diretora, ela é mãe de gêmeos. E aí ela respondeu: eu me mataria para tentar salvar os 2. E bingo, é isso que eu quero. Que você e o seu time se matem para me entregar os 2. Então, hoje, só que eu, no caso, sou um trigêmeos, né? Então, eu me mato para entregar esses 2 aqui com excelência. Hoje a gente vai falar no detalhe aqui de planejamento. E para isso, eu trouxe uma ferramenta aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo aí direitinho. Ela é chamada Canvas, tá? Canvas, o que significa? É tela, é quadro, que é exatamente isso daqui que vocês estão vendo, tá? Então, ali, ó, o nome propriamente dito dele é Business Model Canvas, tá? É uma ferramenta que ajuda empreendedores e gestores a descrever, desenhar, desafiar, inventar, pivotar o modelo de negócio da sua organização e área. Então, isso daqui pode ser usado tanto para executivos, né, assim como eu, que trabalham para uma determinada empresa, tanto para empresários aqui, como o Francisco, o Marcos Pinelli, entre outros aqui, né? Então, por que que essa ferramenta ela é importante, né? Ela tem aqui, ó, 9 pontos que a gente vai entrar no detalhe deles, que são importantes para o teu negócio. Então, a chave dela é o seguinte: em uma folha só, em um único slide, você consegue ter os 9 pontos importantes do seu negócio, da sua empresa, o que facilita muito a sua vida no dia a dia. Porque, normalmente, os planos de negócios, eles são mirabolantes, né? Então, tem várias planilhas, vários PowerPoints, e aqui está muito simplificado isso. E essas coisas simples funcionam muito bem para vendas, né? Então, é uma ferramenta ágil, simples, versátil, visual, porque aqui você consegue ver todas as coisas, né? Então, eu quero dividir hoje aqui com vocês em 2 partes, tá? Primeiro, eu quero falar para vocês sobre algumas verdades que são minhas, que eu acredito que tem que ser para você planejar e para você entender que é importante isso. E aqui, num segundo momento, a gente vai entrar no detalhe do Canvas, tá bom? Então, em primeiro lugar, o planejamento, para mim, ele precisa ser simples, né? Então, vocês podem ver ali, simples. Maravilha seria se a gente pudesse trabalhar assim, né? Mas, hoje em dia, o nosso tempo é muito escasso. Então, você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, principalmente as mulheres aqui que precisam trabalhar, cozinhar, lavar, passar, cuidar do filho, dar atenção para o marido, então aquela coisa louca com o tempo, né? Então, hoje em dia, o nosso tempo ele é muito escasso. Para isso, não dá tempo de você ficar com um negócio muito complexo. Principalmente na área de vendas, que o nosso fluxo de trabalho é muito grande, se a ferramenta for complexa, ela tem um destino: a gaveta. Tá? Ela não vai sair dali e ninguém vai executar isso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar aqui com a simplicidade. O simples é mais, vocês já viram isso? É exatamente isso que eu proponho para vocês nessa noite, tá? Qual é a maior dificuldade que a gente encontra ao planejar? Nós mesmos. Porque quando você planeja alguma coisa, provavelmente você vai iniciar algo, e aí você precisa planejar, entender como é que aquilo vai funcionar, ou você já fez alguma coisa que não dê certo e você vai pivotar, que foi aquilo que a gente falou que o Canvas oferece, né? Pivotar, ele vem do verbo to pivot, que significa mudar, é uma mudança, assim,
total no teu negócio ou no teu projeto, enfim, no que você estiver fazendo com o planejamento. Então, a gente precisa aqui, ó, deixar as nossas ideias pré-concebidas de lado. Tá vendo aqui o bonequinho? Uma coisa que hoje eu estava até pensando nisso, falei, que exemplo prático eu vou dar para eles, né? E aí eu acho que todo mundo já ouviu isso aqui que eu vou falar, que quando você era mais novo, provavelmente a sua mãe falava o seguinte: olha, quando você sair, não deixe o chinelo virado. Porque se você deixar o chinelo virado, acontece alguma coisa. Ou alguém morre, ou você morre com o pé para fora do caixão, alguma coisa assim. A minha avó falava uma para mim que, assim, era de lei. A casa dela era longe, tinha várias árvores e tal. E aí, algumas vezes, eu ia pegar bolachinha dentro do armário. E tinha aquelas formiguinhas bem pequenininhas, vermelhinhas. Vó, mas tem formiga nessa bolacha. Come que isso faz bem para as vistas. Eu danava comer a bolachinha com as formiguinhas, porque fazia bem para a vista, né? Então, essas são ideias pré-concebidas que, ao longo do tempo, você vai quebrando isso, né? Então, hoje, eu proponho para vocês pensarem aí, né? Aqui devem ter empresários, pessoas sonhando com o seu próprio negócio, pessoas talvez passando por um desafio que eu passei há pouco tempo, que foi mudar de um cargo para o outro, e aí um negócio que você fala, puxa, não sei como eu vou conseguir, o que eu vou fazer. Então, deixa de lado a tua ideia pré-concebida, né? E parte para o novo, parte para uma coisa nova. Que tem tudo a ver aqui com mudar os velhos hábitos, né? No início eu falei para vocês sobre o planejamento que a gente faz no início do ano, né? Então, todo mundo aqui planeja comer maçã ao invés de um bolo de chocolate. Todo mundo aqui planeja ir para a academia todos os dias. Aí, em janeiro, você vai lá, você se matricula, agora pronto. Não aparece na academia. Né? Parece que você ir lá e se matricular já dá um alívio, né? Você fala, pronto, fiz alguma coisa, estou menos mal, né? E não é isso. Na verdade, quando você se propõe a fazer um planejamento, você já tem que saber que os velhos hábitos vão ficar de lado, né? Você vai partir para uma coisa nova, você planeja um estágio novo. Então, o que você fez até hoje talvez não tenha dado certo, e aí você precisa mudar, você precisa reinventar a roda. Tá? Agora, a gente vai entrar aqui na ferramenta do Canvas propriamente dito. Para simplificar ainda mais, que é a proposta para vocês aqui nessa noite, vocês podem dividir ela em 4 blocos, que é o que você entrega, né? O que a sua empresa entrega para o mercado, o que você entrega como profissional, o que a tua empresa, onde você atua, entrega, como ela entrega isso, para quem ela entrega e o quanto isso custa. Tá? Então, é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Aqui, o primeiro tópico, eu vou ir falando para vocês, só para vocês entenderem, cada um desses aqui, tá? Que são os 9. A primeira é proposta de valor, né? Qual é a sua proposta de valor? E aí eu quero que vocês vejam comigo esse vídeo rapidinho e a gente já volta a falar. Faz uma faia? É claro. Então, aqui, vocês entenderam o vídeo? Ele era um arquiteto renomado, né? E aí a proposta de valor dele era entregar para um cadeirante a mesma facilidade de andar no prédio que uma pessoa que não depende da cadeira de rodas tem. Né? Então, ele se sujeitou, ele sentou na cadeira de rodas e ele foi andar para ver se o que ele tinha feito estava efetivamente funcionando. Né? Então, hoje, a proposta de valor do lugar onde eu trabalho, no segmento onde eu trabalho, tem a LG e a Samsung. Vocês já devem ter ouvido falar dessas marcas. Né? A gente chama eles de coreanos, carinhosamente. Tá? Então, os coreanos são os líderes do mercado. Tá? E a nossa proposta de valor aqui é entregar, né, o mesmo line-up de produto, a mesma gama de produtos que Samsung e LG entregam de uma forma melhor,
tá? Essa é a proposta de valor do lugar onde eu trabalho. Aí aqui a gente entra no recurso-chave, né? Qual é o seu recurso-chave? O que você precisa para fazer funcionar o seu negócio, né? Hoje na área de vendas eu preciso de pessoas, né? Eu preciso de gente para ir até o cliente, para negociar. A Apple, por exemplo, né? Qual é o recurso-chave da Apple? A marca. Né? Então, quando tem aquela maçãzinha, potencializa qualquer coisa. Eu tenho um cliente que é da loja 100 e ele é super defensor da Samsung, né? De smartphone e tal, do sistema Android. E aí ele vive me falando, troca, sai desse sistema, sai do iOS, vem pro Android, é muito melhor, não sei o quê. Mas, quando você experimenta o Apple, quando você tem aquela maçãzinha na mão, você fala, eu preciso disso, né? Então, o recurso-chave é a marca, né, do Apple aqui. Atividade-chave. Se vocês linkarem aqui tem as perguntinhas, eu não vou ficar lendo para vocês, mas depois essa palestra é disponibilizada, essa apresentação, e aí vocês vão ter tudo no detalhe, tá? Mas aqui, atividade-chave. Voltando lá no vídeo que a gente viu, qual foi a atividade-chave do arquiteto? Sentar na cadeira de rodas e andar. Né? Essa foi a atividade-chave dele hoje. A minha atividade-chave hoje é negociar. Eu posso planejar muito bem, eu posso executar muito bem, eu posso acompanhar muito bem. Se na hora da pressão, na mesa de negociação, eu não tiver o jogo de cintura ou eu não tiver o conhecimento necessário do meu cliente, eu vou perder. Né? Então, hoje eu posso fazer tudo muito bem. Chegou na hora, não sei negociar, eu não sirvo para o que eu estou me propondo. Né? Então, essa seria a atividade-chave. Parceria-chave, tá? Quem são as áreas principais do seu negócio e quais são os fornecedores principais, né? Então, hoje, no meu negócio, a televisão, ela tem uma parte que a gente chama de painel da TV, que é aquela telinha que vocês veem, aquele LED. Aquilo é mais ou menos de 70% a 80% do valor do produto. Então, o fornecedor que me traz aquilo, ele é o meu fornecedor-chave. Parceiros-chaves da área de vendas, né? A gente tem marketing, financeiro, trade e logística. Hoje, com o que a gente enfrenta no mercado, a crise que a gente enfrenta, tem bastante varejo. Quando eu falo varejo, é a Casas Bahia, é o Ponto Frio, são as lojas que a gente vai como consumidor e compra. Então, eu tenho muito varejo quebrando, muito varejo fechando. E varejo de 200 lojas, né? Então, hoje, uma área-chave para mim é o financeiro. Por quê? Porque eu preciso que o cara entenda o meu lado, eu preciso que ele dê crédito para o meu cliente. Então, hoje no meu negócio, a minha área-chave é o financeiro. Né? Qual é a tua área-chave hoje no teu negócio? Do Tato ali, provavelmente, são as construtoras, né? Porque ele tem um sistema desenvolvido para operacionalizar o negócio dos construtores. Então, construtora é o parceiro-chave ali da empresa do Francisco, desculpa. Falei Tato, né? Estrutura de custos, tá? Qual é a sua estrutura de custo? Isso daqui, no meu negócio hoje, é a estrutura fabril. Então, a mão de obra, que é muito pesada, né? O maquinário, essa coisa toda, tem um peso forte dentro do nosso negócio como empresa. Se você olhar como RH, por exemplo, sua estrutura de custo, o salário, né, das pessoas. Então, tem o meu salário que é fixo, tem o salário das pessoas que trabalham comigo e assim vai. Aqui, segmento de clientes. E eu trouxe um negócio aqui que é bem específico da minha área, né? E esse, na verdade, é um dos tópicos que eu mais gosto. Segmento de clientes. Para quem nós criamos valor, né? Quem são as nossas áreas e clientes mais importantes e quem irá consumir o que você entrega, né? Então, você precisa se preocupar com a tua proposta de valor para o consumidor. Recentemente, nós como marca Philips, fizemos um evento de lançamento da nossa tela Android, tá? TV Android, é assim que vocês vão ver no ponto de venda, nas lojas. Então, a gente trouxe uma proposta de valor aqui. Hoje, vocês já devem ter ouvido falar do on demand,
né? Então, hoje, o que acontece? Qual é o meu consumidor-chave aqui? Qual é o meu segmento de cliente? Eu procuro esse cara aqui, ó. Eu procuro o cara que prefere tratar com o on-demand do que com a TV aberta. Por quê? Nessa proposta aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho o Android, que é o sistema operacional que a Google desenvolveu para a gente. Tá? Hoje tem 2 marcas que têm esse sisteminha aqui. É a Philips e a Sony. Tá? Aqui você tem o Music Google Play, então você tem várias músicas aqui que você gosta. Games, aqui não dá para vocês verem direitinho, mas a proposta do Android é que você tenha os games na TV. Então, eu não sou muito fã assim de videogame, tá? Eu até troco algumas ideias com meu irmão, porque como a gente começou com isso, eu falo para ele o que está funcionando, como é, como é que não é. Esse final de semana a gente teve a BGS, né? Então, o game é um negócio que está crescendo absurdamente, né? Fora, nos Estados Unidos, isso já é visto como esporte. Então, isso tende a crescer cada vez mais. E o futuro é que a gente não precise do console. O console é o PlayStation, né? A gente não vai precisar mais disso para jogar. Vocês vão ter tudo isso dentro da TV, dentro do televisor. Então, essa é uma proposta que o Android já oferece para a gente como consumidor. Aí você tem aqui os filmes, né? Então, por exemplo, hoje, você não precisa chegar no domingo e assistir o programa lá da Regina Casé. Você pode colocar o Netflix e assistir Narcos, ou assistir qualquer outra série que você goste, né? Então, essa facilidade é todo esse conceito que eu falo para vocês de on-demand, né? Então, cada vez mais o meu cliente é esse cara que eu procuro. Porque esse cara que vai pagar mais de R$3.000 numa TV, é essa TV que traz margem para dentro da companhia, e é esse o segmento que eu preciso aumentar as vendas. Tá? Aí, se a gente for um pouquinho mais longe aqui no planejamento de 2016, se a gente for um pouquinho mais longe no planejamento de 2016, a gente tem o desligamento do sinal analógico. Não sei quantos de vocês já ouviram falar aqui, mas a Globo está fazendo já algumas propagandas. Imagine você ficar sem a Globo, ficar sem a gente, tal, aquela coisa toda. Isso já começou numa cidadezinha lá em Rio Verde, né? E agora em 2016, em abril, começa nos principais estados. Então, Brasília, São Paulo e Rio. E aí, a gente tem, curiosamente isso, né? 57% dos lares brasileiros ainda tem aquela TV de tubo. Né? Todo mundo aqui já teve ou tem uma TV de tubo que hoje não está na sala, está no quarto e assim vai. Você não se desfaz daquilo, né? Você vai passando para os outros cômodos, né? Então, hoje, com essa mudança do sinal, essa TV de tubo ela não vai mais funcionar, né? Então, obrigatoriamente, o consumidor vai ter que trocar a sua TV. E aí, imagina só, 57% dos lares no Brasil ainda tem essa TV de tubo. No Sudeste, que a gente fala assim, não, mas aqui todo mundo já tem uma TV de LED, né? Difícil o lar que tem só TV de tubo. Mais de 4 milhões de lares tem TV de tubo. Então, o ano que vem, eu tenho um segmento que não é esse cara aqui, que não é o cara que está atrás do Android, do on-demand. Ele está trocando o tubo pela LED. Né? Então, aí o meu segmento vem todo, é completamente outro. Porque daí, ao invés de ter uma TV de 55 polegadas, 65, 85, eu preciso ter uma 32 básica que vai atender esse consumidor. Então, com o planejamento, você consegue entender tudo isso. Aqui, quais são os canais que você atua? Todos esses clientes aqui, ó, são responsabilidades minhas na empresa que eu atuo. Então, tudo que vocês verem nesses clientes de TV, Philips e AOC, eu e o meu time que negociamos. Tá? Então, aqui eu tenho vários canais. Eu tenho a Cenova, que é dona da Brastemp, da Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, online. Quando você entra no online para comprar nessas 3 redes, é a Cenova que é a responsável. Quando você vai lá no varejo físico, na loja propriamente dito, a Via Varejo é responsável. Então, aqui eu tenho um canal físico e um canal online. Eu tenho um department store, que é a Pernambucanas, que tem cama, mesa e banho, que tem roupa, né? E aqui eu tenho o Premium, que é a Fast Shop. Que são os caras aqui, ó, Fast Shop, Fenac e Miami. Miami, para quem não sabe, é uma loja, tá? Que fica em Campinas. Para quem não conhece, vale a pena ir passear,
porque é uma loja gigante, é muito parecida com os outlets de Miami. Essa é a proposta dela, por isso que ela chama Miami também. Então lá você encontra toda e qualquer marca, são vários andares, é uma loja bem bacana de se conhecer. Dá para ir lá almoçar e passear na Miami, tá? E comprar uma TV Philips, tá bom? Então, aqui nessa proposta, você precisa o quê? O canal do online e o canal físico, eles são trabalhados de maneiras diferentes, né? Hoje em dia, cada vez mais, principalmente nesse segmento aqui, ó, que é o premium, o que acontece? Ainda no Brasil, o online, ele tem uma proposta de preço. Então, você compra no online porque ele tem um preço mais barato, né? E o físico não, porque a base, o custo que o cara tem é muito maior do que o online. Então, o que acontece? O que você opera no online tem que ser diferente do físico. Fora o online, ele tem uma proposta de serviço, né? Então, a Amazon, esses outros caras grandes, eles têm uma proposta de serviço. Você paga o mesmo preço ou mais caro porque ele vai entregar na tua casa. Aqui, nós brasileiros, não. A gente quer que entregue em casa e a gente quer pagar mais barato por isso, né? Então, você precisa segmentar bem aqui qual vai ser a sua estratégia, desde estratégia de preço, produto, a propaganda, por exemplo, você solta um e-mail marketing online, no físico não dá para você fazer isso, né? Então, são ferramentas diferentes em canais diferentes. Relacionamento com o cliente. O seu relacionamento precisa ser um relacionamento que entregue valor para o cara. Ele não compra de você porque você é legal, ou porque você é boazinha. Ele compra de você porque você entrega valor. Então, quando você entende no detalhe do negócio do teu cliente, quando você... Eu, por exemplo, já fiz algumas vezes isso, tá? Olha, não compra esse produto porque vai dar problema. Não vai vender, não é esse o posicionamento, não é isso. Eu, como vendedora, né, como vendas, já fiz isso. Né? Então, você precisa entregar para ele uma proposta de valor. Olha, você vai comprar isso porque você tem um consumidor assim, porque a tua loja é assado, e isso vai funcionar no teu negócio, né? Então, não adianta eu falar, por exemplo, para Fast Shop, todos vocês aqui conhecem a Fast Shop, né? Não adianta eu falar para Fast Shop, compra a OC, que é uma marca de primeiro preço. É a mesma coisa de eu vender um Corsa na Porsche. Não existe isso, né? Então, você precisa entregar aquilo que vai ser eficaz para ele, porque senão isso volta para você. No final do dia, a gente sempre fala isso internamente, que você só faz sell-in depois que você faz o sell-out. Sell-in é quando eu, indústria, vendo para o varejo, e o sell-out é quando o varejo vende para você, consumidor. Então, eu só faço o meu sell-in quando ele conseguiu vender para você, consumidor. Não adianta nada eu vender um negócio que não vai funcionar para ele, né? Fontes de receitas. Essa daqui é a nossa tela mais premium, tá? Hoje ela é uma 55 polegadas, ela tem esse sisteminha aqui, ó, que é o Ambilight, que só a Philips entrega, tá? Então, hoje, qual é o que me gera receita? São os meus produtos, né? Eu preciso vender para ter essa receita. Aqui eu trouxe para vocês 2 modelos de negócio, que é o Canvas, que é do Facebook. Aqui tem vários pontos que vai ajudar vocês a desenvolverem o Canvas de vocês, ou da empresa de vocês, ou do planejamento pessoal, ou do planejamento de um novo negócio. E aqui tem o do Google, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque o meu tempo já se foi. Tá? Então não vai dar, mas vocês olhem isso no detalhe depois. E eu quero encerrar aqui com uma frase do Stefano, que é: planejar é decidir de antemão qual é e como será a sua vitória. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Eu espero que todos vocês sejam muito vitoriosos, viu? Até mais, tchau, tchau.